no YouTube, que já tem duas entradas lá do canal, uma de 1 minuto e outra de É, 4 minutos e meio. exatamente. Vou já apagar lá daqui a pouco, quando terminar. Pronto, chegou aí, então. Tu pode ler novamente? Espera aí que está carregando. Ok, obrigado. Ok, está visível. Podemos? Podemos. Então vamos lá. O estado do espírito no momento da morte pode resumir-se assim: o espírito sofre tanto mais quanto o desprendimento do perispírito é mais lento. A prontidão do desprendimento é proporcional ao grau de adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, cuja consciência é pura, a morte é um sono de alguns instantes, isento de todo sofrimento e cujo despertar é cheio de suavidade. Ou seja, Interessante. aquilo que estava comentando antes, né? Seria o. Seria não. É, né? Pelo menos para a gente, o desejo que quando o dia chegar, que assim seja, né? Que uma pessoa, tipo, acorde, né? Acorde ali do desprendimento e vamos embora. O que não deve, pelo menos eu estou pensando no meu caso, né, pessoal, não sei se deve ser assim tão linear quanto isso, né? Porque para isso acontecer, acredito que tenha que ser para ir aí um Divaldo, um Chico, coisas desse gênero, né? E outras pessoas, até nem é preciso ser tão famoso, né? Tem muita gente por aí, né, com que, graças a Deus, estão em muita sintonia e nessas horas a coisa vai, né? Uhum. É, quando nós estamos aqui estudando, você veja, estamos nós dois aqui estudando e outros que se interessam, né? E se interessam com sua vida. Por exemplo, nossa querida aí Preta Gil foi embora. Volta para casa. Todo mundo, tá todo mundo na mesma lei, né? Todo mundo. Quem não dá atenção a isso, realmente ele está muito materializado aqui na Terra. Ele não está interessado em se moralizar, a ter caráter. O problema nosso é moral. Então, se eu não tenho esse meu esforço para melhorar, para voltar melhor do que eu era antes, que eu consiga realmente me deter na minha inferioridade e lutar para que eu seja melhor, para que eu cresça, para que eu veja a vida de uma forma plena, eterna. Muitos aqui estão com medo da morte. Eu estou estudando e estou lutando aqui para compreender cada vez mais e não ter medo dela, porque ela virá de qualquer forma. Mas para mim, hoje, eu já tenho a certeza absoluta que a vida continua depois da morte. Ou seja, quem morre é o corpo. Então, se o corpo morre, eu tenho que me esforçar comigo mesmo para me melhorar moralmente. Evitar mentira, fake news, né, maldade, a enganação, a corrupção, tudo que é negativo, tudo que vai de encontro às leis divinas. Não matar o meu próximo, não invejar o que o meu próximo tenha. Ou seja, me manter no meu caminho com Jesus. Assim eu estarei me desmaterializando. Ou seja, eu estarei no corpo, mas sabendo que a vida continua depois da morte. Então eu estou consciente que a minha vida principal é no mundo espiritual. Tu acredita, Armindo, que a tua vida é realmente no mundo espiritual ou é aqui? Nesse momento da trajetória, já penso que o negócio é mesmo lá, né? O Entendeu? negócio é mesmo lá, né? É isso aí que Deus nos criou e quer que nós entendamos. Por isso nós estamos aqui. Nós nem estamos dentro da terra, nós estamos sobre a terra. Em um momento que a terra era uma bola de fogo, Deus preparou ela para que hoje nós estivéssemos nessa marcha, como estamos, de evolução moral, espiritual. É interessante que não existe privilégio para ninguém. Privilégio para ninguém. Se alguém tem mais do que o outro espiritualmente, é porque ele se esforçou em ter, em querer. Ele procurou. Por isso que Jesus veio com tanto amor, com tanto desprendimento mesmo, direcionado sempre a Deus, para que ele fizesse a vontade dele. E foi feita.
E Jesus deu assim a receita para nós. Estamos aqui, todo mundo sabe. Provavelmente é difícil alguém passar dos seus 120 anos. Muito difícil chegar lá. Eu não desejo nenhum. Eu não desejo. Sou espírita, mas não desejo. Porque os ossos ficam fracos, o corpo fica. A pessoa vai se tornando mais criança, né? Se o corpo ficasse jovem, tava ótimo. Eu iria 500, 1000 anos, não seria um problema. Esse negócio de ficar e se quebrando no finalzinho, tudo bem. É a melhor forma de desencarnar ainda é na velhice, é com os fluidos sendo desgastam naturalmente. É ótimo. Mas tem um problema. Mesmo que ele tenha 120 anos e desencarnaria com 120 anos, e está chegando a 120 anos e vai desencarnar com 120 anos, isso não garante a ele não sofrer no mundo espiritual na passagem, porque ele tem que avançar moralmente. Se ele não avançou, se ele não progrediu espiritualmente, infelizmente, ele vai se encontrar com sofrimentos complicadíssimos, de muito sofrimento. Então, quem não dá a mínima para isso e está aqui se divertindo achando que isso aqui é o momento que tem que se aproveitar porque depois ele vai morrer, infelizmente, se ele não bota um cabresto nele, ele vai viver uma vida louca, uma vida sem freios, uma vida sem sentido. E ele já está, como diz mesmo Jesus, ele já por si próprio, ele já está condenado. Na passagem, o sofrimento será grande, porque não tem ele, se assim não conseguiu conquistar, ele não tem a segurança de que ele precisa melhorar o seu caráter para voltar para casa. Então ele não acredita que a casa dele é no mundo espiritual. Ele desacredita em Jesus. Jesus deixou bem claro: o meu reino não é deste mundo. Todo mundo achava que o reino era de Jesus, era daqui. E ele diz: não é daqui. E ainda diz para o discípulo: volto, vou preparar para vos receber. E assim está ele, nessa luta todos os dias. Já que para nós aqui nós somos muito ludibriados, muito agarrados a fantasias, a coisas que são descobertas pelo ser humano, como se realmente houvesse o dia. O dia não há e a noite não há. O sol sempre está a brilhar. Sempre, sempre. É só um momento que a Terra dá as costas. O sol é opaco, não tem como a luz entrar. E nós estamos aqui sem espiar o que deveríamos espiar bem para as leis divinas. Toda noite Deus está mostrando em todos os cantos que passemos, ou estejamos sentados, tomando banho, seja como for, Deus está presente. A matéria de Deus está presente. Então, falta só que nós despertemos para o mundo espiritual. Então, acreditamos que nossos pais são nossos pais. Não são. O Pai é Deus. Jesus deixa bem claro: nosso Pai. Diversas vezes está escrito pelos os evangelistas. Diversas vezes. O nosso Pai é Deus. Ou seja, as pessoas ainda se enganam achando que os pais são os pais da matéria. Então, se não nos evangelizarmos com Jesus, que é o único que realmente tem capacidade de evangelizar qualquer ser humano, aqui nós estamos fazendo é instruindo, buscando que a pessoa raciocine, pare, reflita sobre isso e possa devagar melhor sua vida espiritual, já que a morte virá, mas não para ele. A morte virá para o corpo. O estado dele real é espiritual. O meu estado e o seu. Os nossos pais já foram matéria, porque a matéria deles não aguentaram. Então, o que Deus fez é o que segura a vida, é o mundo espiritual, é o espírito. Jesus diz: meu reino não é deste mundo. Então, esse não é o meu reino, amigo, não é o teu, não é de ninguém. Aqui nós não temos nada. Nada que tem aqui é nosso. Nada, nada. Nada, nada. Nunca ninguém levou nada. Nunca ninguém levou nenhum. Nada, nada. Um pedacinho de nada, assim. Levou sempre o que ele adquiriu de inteligência e moralidade. E principalmente a moralidade. Porque a inteligência machuca muito.
A pessoa se torna mais difícil de se evangelizar. Se ela não levar para o caminho da evangelização, aí vai levar para o caminho do sofrimento. Por isso que desencarnar, as pessoas pensam que é o seguinte: o cara morreu, agora ele vai descansar em paz. Vai descansar em paz, meu filho? Aí é que a coisa vai ficar dura. Se ele não se evangelizou, ô coitado, Não, o pior ele de vai. tudo é que a questão é que eu gosto dessa expressão que já falamos, de descansar em paz, né? É aquele Entendeu? conceito que parece que nós vamos para o outro lado e vamos ficar descansando o Entendeu, tempo cara? todo, e não é, né? É. E é continuar a trabalhar, né? Exatamente, porque é a vida principal do espírito. Então, se a pessoa que cometeu um crime, rouba, corrupção, agarrado às coisas materiais, ele fecha os olhos para Deus, ou ele não está interessado. Então ele vai partir para o desespero, ou ele é ignorante, não tem conhecimento, que é assim, mas as leis de Deus já estão mais de 3.000 anos, 3.400, não sei quantos anos aí, quase 460 anos. A lei de Moisés, quer dizer, de Moisés não, recebida na pedra, o primeiro livro escrito na pedra, os 10 mandamentos. Aí se ele não dá atenção a isso, então ele vai viver o mundo aqui, aí vai matar um outro, aí depois chega no mundo espiritual que descansa em paz. A mãezinha dele vai chorar, que está aqui na terra, se ele estiver vivo. Os pais vão se desesperar. Mas ele é um assassino, aí depois alguém pegou ele numa emboscada dessa e mandou ele de volta para o mundo espiritual, matou ele. Aí ele vai descansar, não vai descansar, porque ele não segue o caminho com Jesus. É sofrimento garantido, tranquilo. Muito sofrimento, como os espíritos nós já viemos estudando, é muito sofrimento. Então, esse negocinho de dizer, ah, agora ela vai descansar em paz, que os tumores pararam. Só vai parar essas dores se a criatura se importou com a espiritualização dela. E só pode ser com Jesus, a espiritualização dela. O modelo é Jesus. Cabe a ela endereçar-se nesses ensinamentos de Jesus. Porque é o que Deus aguarda, ela como a mim, como a qualquer outro. Não tem especialidade. Nós que estamos estudando a doutrina espírita temos uma vantagem em saber que a vida continua depois da morte. Já para quem não tem a doutrina espírita, deve ter outra religião que fale que a vida, pelo menos no reino de Jesus, existe. E Jesus não está morto. Mas se ele acreditar que Jesus morreu, coitado, em que ele vai ter como base? Aí, se ele tem fé em Deus, se ele tem fé, porque fé é Deus. Existe a fé material e a fé espiritual. A espiritual é Deus. A material é aqui. É obras, coisas, estudos, tecnologia, faculdades que a pessoa se investe muito e consegue. Conseguiu fé material. Mas e a fé espiritual? Deus. Vai vir a morte. Por isso, o descansar não é tão simples só porque morreu. Porque quem morreu foi o corpo. Agora é o espírito que se encontra, vamos dizer assim, fora da prisão. E é ele com Deus. Nenhum espírito sã, instruído, educado, evangelizado, vai cobrar dele alguma coisa. Quem vai cobrar dele alguma coisa será o pai. Ama ele, é a criação dele, é nosso irmão. E outros que, se ele tiver feito mal, aí eles vão cobrar. Se estiver lá esperando ele, vai fazer mal. E o problema é a passagem, o corpo. E os espíritos dizem que sofrem muito na passagem. Para desenlaçar todo esse material, o perispírito das moléculas, como nós já vimos, as moléculas atômicas dos prótons, dos nêutrons, elétrons, dos átomos, não vai ser tão fácil, não. Então, que Deus abençoe, que cada um possa refletir. O que é que você está fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Por que que eu existo? Será que a vida minha mais importante é a do corpo ou é a do espírito? Você se olhando ao espelho, você vai dizer, eu existo. Mas olhando para o corpo, você vai dizer, eu já estou ficando velho. E os velhos dizem assim, eu me sinto jovem. É verdade, porque o espírito não envelhece. Então temos que estudar.
Temos que entender, é uma lei divina que ele criou e que ele quer que todo mundo navegue nesses ensinamentos de Jesus. O mar cristão é para todo mundo. Que Deus abençoe e proteja assim a todos nós, né? Vamos seguir em frente, porque tem uma caminhada grande ainda. Ok, então vamos para o livro dos médios. Deixa eu colocar aqui, livro dos médios. O livro dos médios. O número 162. Ok, então vamos lá, 162. A razão se revolta à lembrança das torturas morais e corporais a que a ciência tem por vezes sujeitado criaturas fracas e delicadas para se certificar da existência de fraude da parte delas. Tais experimentações, a miúde feitas maldosamente, são sempre prejudiciais às organizações sensitivas, podendo mesmo dar lugar a graves desordens na economia orgânica. Fazer semelhantes experiências é brincar com a vida. O observador de boa-fé não precisa lançar mão desses meios. Aquele que está familiarizado com os fenômenos desta espécie sabe, aliás, que eles são mais de ordem moral do que de ordem física, e que será inútil procurar-lhes uma solução nas nossas ciências exatas. Por isso mesmo, que tais fenômenos são mais de ordem moral. Deve-se evitar com escrupuloso cuidado tudo que possa sobrecitar a imaginação. Sabe-se de que acidentes pode o medo ocasionar. Muito menos imprudências se cometeriam se conhecessem todos os casos de loucura e de epilepsia, cuja origem se encontra nos contos de lobisomens e papões. Que não será se generalizar a persuasão de que o agente dos aludidos fenômenos é o diabo. Os que espelham semelhantes ideias não sabem a responsabilidade que assumem. Podem matar. Ora, o perigo não existe apenas para o paciente, mas também para os que o cercam, os quais podem ficar aterrorizados ao pensarem que a casa onde moram se tornou um covil de demônios. Esta crença funesta é que foi causa de tantos atos de atrocidade nos tempos de ignorância. Entretanto, se houvesse um pouco mais de discernimento, teria ocorrido aos que praticaram que não queimavam o diabo por queimarem um corpo que supunham possesso do diabo. Desde que do diabo queriam livrar-se, ao diabo que era preciso matar-se. Esclarecendo-nos sobre a verdadeira causa de todos esses fenômenos, a doutrina espírita lhe dá o golpe de misericórdia. Longe, pois, de concorrer para que tal ideia se forme, todos devem, e este é um dever de moralidade e de humanidade, combatê-la onde existe. O que há a fazer-se quando uma faculdade dessa natureza se desenvolve espontaneamente no indivíduo é deixar que o fenômeno siga o seu curso natural. A natureza é mais prudente do que os homens. Acresce que a providência tem seus desígnios e aos maiores destes pode servir de instrumento à mais pequenina das criaturas. Porém, forçoso é convir, o fenômeno assume por vezes proporções fatigantes e importunas para toda a gente. Eis, então, o que em todos os casos importa fazer-se. No capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas, já demos alguns conselhos a esse respeito, dizendo ser preciso entrar em comunicação com o espírito, para dele saber-se o que quer. O meio seguinte também se funda na observação. Os seres invisíveis que revelam sua presença por efeitos sensíveis são, em geral, espíritos de ordem inferior e que podem ser dominados pelo ascendente moral. A aquisição deste ascendente é o que se deve procurar. Para alcançá-lo, preciso é que o indivíduo passe do estado de médium natural ao de médium voluntário. Produz-se, então, efeito análogo ao que se observa no sonambulismo. Como se sabe, o sonambulismo natural cessa, geralmente, quando substituído pelo sonambulismo magnético. Não se suprime a faculdade que tem a alma de emancipar-se, dá-se-lhe outra diretriz. O mesmo acontece com a faculdade mediúnica. Para isso, em vez de pôr óbices ao fenômeno, coisa que raramente se consegue, que nem sempre deixa de ser perigosa, o que se tem de fazer é concitar,
um médium a produzi-los à sua vontade, impondo-se ao espírito. Por esse meio, chega o médium a sobrepujá-lo de um dominador às vezes tirânico, faz um ser submisso e não raro dócil. Fato digno de nota que a experiência confirma é que, em tal caso, uma criança tem tanta e por vezes mais autoridade que um adulto. Mais uma prova a favor deste ponto capital da doutrina, que o espírito só é criança pelo corpo, que tem por si mesmo um desenvolvimento necessariamente anterior à sua encarnação atual, um desenvolvimento que lhe pode dar ascendente sobre espíritos que lhe são inferiores. A moralização de um espírito pelos conselhos de uma terceira pessoa influente e experiente, não estando o médium em estado de o fazer, constitui frequentemente um meio muito eficaz. Mais tarde, voltaremos a tratar dele. Nota. Isso aqui tem uma nota, né? Que É, é o asterisco. Obrigado. Um dos fatos mais extraordinários da natureza, pela variedade e singularidade dos fenômenos, é, sem contestação, o que ocorreu em 1852, no Palatinado, Baviera Renana, em Berchtesgaden, perto de Wissembourg. É tanto mais notável quanto denota, reunidos no mesmo indivíduo, quase todos os gêneros de manifestações espontâneas. Estrondos de abalar a casa, derribamento dos móveis, arremessos de objetos ao longe por mãos invisíveis, visões e aparições, sonambulismo, êxtase, catalepsia, atração elétrica, gritos e sons aéreos, instrumentos tocando sem contato, comunicações inteligentes, etc. E o que não é de som... Desculpa, já estás a passar muito rápido, meu caro. E o que não é de só menos importância é a comprovação destes fatos, durante quase 2 anos, por inúmeras testemunhas oculares, dignas de crédito pelo saber e pelas posições sociais que ocupavam. A narração autêntica dos aludidos fenômenos foi publicada, naquela época, em muitos jornais alemães, especialmente numa brochura, hoje esgotada e raríssima. Na Revue Spirit de 1858, se encontra a tradução completa dessa brochura, com os comentários e explicações indispensáveis. Essa, saibamos, é a única publicação feita em francês do folheto a que nos referimos. Além do empolgante interesse que tais fenômenos despertam, eles são eminentemente instrutivos do ponto de vista do estudo prático do espiritismo. Ok. Aqui me chamou uma coisa interessante, sabe? Vamos lá aqui. Vamos lá, me chamou. Eu não sei se tu viu aí na leitura, prestasse bem atenção na leitura, Armindo. Que é em relação à epilepsia e à loucura. Lembra disso que tu leu? Sim. Pronto. Essa parte da epilepsia está aqui, minha gente. Eu vou fazer isso aqui. De onde se origina a epilepsia e a loucura? Ó, tá aqui sublinhado. Veja-se lá. Muito menos imprudência se cometeria se conhecesse todos os casos de loucura e de epilepsia, cuja origem se encontra nos contos de lobisomem e papões. Se alguém vê isso, alguém com epilepsia, loucura, olha aí, aqui eles estão dizendo, de onde é que vem? Loucura e epilepsia. O espírito ele absorveu isso em algum momento. Aonde? Ah, Porque nós sabemos que esse caso aqui que ele está falando, que o problema é médio de efeito físico. Os médios de efeito físico, na época lá mais atrás, muitos foram queimados na fogueira, não é verdade? Muitos foram queimados, as pitonisas, e familiares ficavam com medo porque quem tinha essas criaturas dentro de casa, parece que elas tinham o diabo vivendo dentro do lar. Não era isso? exatamente. Né? Parece que era o diabo que. E eles tinham certeza, e a igreja fez isso, disso aí, coisa séria. Então, o que foi feito? Eles eram tidos criaturas que incorporavam o diabo. Então, o objetivo deles era matar o diabo. Ora, se o diabo ele está no fogo, queimar na fogueira é melhor para o diabo, não é verdade? Mas não matava o diabo. Matava era o médium. Os espíritos querem dizer isso. Por ignorância,
O cara que era médio tinha essa mediunidade, em vez de ser estudado, analisado, não. Dentro de casa ele é tido como a casa fosse um ninho do diabo. Imagina a pessoa conviver dentro daquela casa com batidas, é, orquestras, sons de orquestra dentro da própria casa, arranhões, levantamento de objetos, sacudir objetos, atravessar objetos no teto sem quebrar as telhas. Nós já vimos casos desses aí. A criança que foi citada aí, ela, que ainda não está, né? É o caso que tinha um asterisco aí que o Armindo leu agora, há pouco. Ela tem 12 anos, a gente vai entrar nele. Ele é um pouco longo, mas eu acredito que vale muito a pena nós lermos do que comentarmos agora. Porque na época, médio significava era influência do diabo. E as pessoas passaram a ter muito medo disso. A pessoa que tinha essa mediunidade, por ignorância da igreja, de quem fosse, do grupo, por não conhecer, queimava essas pessoas na fogueira e dizia que a casa estava, o demônio estava se servindo. Então, a pessoa era morta para matar o diabo. Ora, se o diabo vive no fogo, não vai resolver o problema do diabo. Ninguém vai queimar, porque a proposta era, o objetivo era queimar o diabo. Não vai queimar. Então, matava-se o ente querido daquela família. A família ficava com medo do daquele ente querido dentro daquela casa. Então, aquele diabo agora, já que entrou dentro daquela casa, ele não vai mais sair. Então, o medo. E muitos entraram em processo de loucura e epilepsia. Por quê? Porque aí os espíritos vão entrar de, de muita força sobre essas pessoas que têm medo. Vão ajudá-las a terem criatividade, sei lá, absurdas. Chegando o medo a causar pânico. As pessoas têm medo até de entrar naquela época. Não existia ônibus, né, minha gente? Não existia ônibus. O transporte era bem outro. Mas de ficar sozinha. Reencarnados, que eles vão reencarnar e vão vir com problemas. Porque houve um desregulamento da mente. O espírito está atordoado, o espírito está desequilibrado. E isso fará com que, próxima existência, ele tenha epilepsia. Se ele vier com epilepsia, o caso é esse. Ele está afirmando aqui. Muito menos imprudência se cometeria se conhecesse todos os casos de loucura e de epilepsia, cuja origem se encontra nos contos de lobisomem e papões. Ou seja, vá lá procurar que vocês vão encontrar. Vocês não vão encontrar isso em problemas orgânicos, patológicos. Você não vai encontrar isso no fígado, que está causando isso na memória do cara. Ou lá em uma parte da memória, não. É ele que se apavorou, que foi em algum momento ele perdeu o equilíbrio aí. Então, aí sim, o espiritismo é o único que tem capacidade de explicar isso, porque ele está falando que tem influência muito forte também dos espíritos que fazem medo. E é óbvio, né? Quem é que fica tranquilo num ambiente escuro, sozinho? Se a Terra, por exemplo, ficasse completamente escura, sem nenhum pingo de luz, com estrela nem nada, as pessoas não tendo luz, as pessoas teriam medo de andar nas estradas por aí. Eu mesmo já andei na escuridão, meia-noite, para chegar na minha casa. Tinha lua, às vezes não tinha. Fazia medo, porque é um silêncio é uma coisa séria, numa estrada. Então você pode pensar muitas coisas. E esse medo pode ocasionar problema dessa ordem. Então, não vai adiantar a ciência procurar resolver esse problema materialmente, porque os espíritos estão afirmando, o problema está nesse negocinho do lobisomem, do bicho-papão, não é? O médio que tem efeitos físico, o espírito do mal, o diabo, incorporou nele e agora a gente tem que matar ele e a família fica com medo, apavorada. Isso pode ocasionar a morte, pode matar a gente. E ele disse que as pessoas que fazem isso têm compromisso muito sério. Ele colocou aí no texto. Deixa eu ver se aqui dá para a gente ter um pouquinho mais. Eu faço questão da gente ir para lá,
Por quê? Porque isso aconteceu na Alemanha. A Alemanha é um país. Isso foi em 1852. E ele demorou muito tempo, viu? E a gente vai ver tudo isso. Então, é importante que nós leiamos, né? Eu vou voltar aqui, tá? A gente poderia ir falar de mais uns detalhezinhos, mas é importante esse exemplo. Então, vamos lá. Papai do céu nos abençoe e vamos essa leitura aqui, que ela é importantíssima, tá? Vamos lá. Eu vou botar aqui para que a gente possa continuar lendo e vocês vão ver com as suas próprias. Bem, esse caso que está aqui, inclusive, cadê? Deixa eu ver aqui. Ele tem um asterisco. Aqui, ó. Ele tem um asterisco, né? Nesse asterisco, está aqui mais embaixo, no rodapé quase. Aí ele fala dos fenômenos, pancadas, e fala nesse local aqui, ó. Bergzabern, tá? Bergzabern. Isso foi na Alemanha, Lichtenburg, 1852. Então vamos ver onde é isso. Eu vou clicar só aqui, só para a gente ter uma ideia. Ó, aqui, ó. Bag está aqui. E nós estamos nele aqui, ó. Olha aí, ele aqui, né? Vamos diminuir um pouquinho aqui que nós vamos ver a Alemanha bem ao nosso. O ponteiro do mouse ficou lá, então, ó. Tá aqui. Alemanha, tudo isso. Então tá por aqui mais ou menos esse problema, não é? Por aqui. E isso existiu em 1852. Oh, deixa eu botar aqui, tá? Aí o que aconteceu? Tá aqui em cima o nosso conteúdo, que ele falou que muitos jornais publicaram mas como faz muito tempo, eles encontraram isso aqui. Eles vão citar como encontraram e foi muito interessante. Então, Armínio, por favor, vamos à nossa leitura aí com o nosso querido Armínio. Qual delas é? É, Já tínhamos ouvido falar de certos fenômenos espíritas que em 1852 haviam causado enorme celeuma na Baviera, nas cercanas de Espíria. Sabíamos até que havia sido publicada uma brochura em alemão com um relato autêntico. Depois de longas e infrutíferas buscas, uma senhora, nossa assinante da Alsácia, demonstrando grande interesse e perseverança, pelo que somos imensamente agradecidos, conseguiu um exemplar daquela brochura e nos ofereceu. Daremos aqui a sua tradução em extenso, esperando seja lida com tanto maior interesse, quanto mais uma vez vem provar que fatos desse gênero são de todos os tempos e lugares, desde que estes ocorreram numa época em que apenas se começava a falar em espíritos. Proem. Há vários meses, um acontecimento singular constitui o assunto de todas as conversas em nossa cidade e suas imediações, referindo-nos ao batedor, como é chamado, da casa do alfaiate Pedro Senga. Até aqui, abstivemos-nos de qualquer relato em nossa folha, o jornal de Bergsaber, das manifestações que desde 1º de janeiro de 1852 se produzem naquela casa. Como, porém, chamaram a atenção geral a tal ponto que as autoridades sentiram um dever de pedir ao Dr. Bentner uma explicação para o caso, e o Dr. Dupin, de Espira, chegou a ir ao local para observar os fatos. Não nos podemos, por mais tempo, furtar ao dever de lhes dar publicidade. Sentir-nos-íamos muito embaraçados se os leitores esperassem nosso pronunciamento sobre a questão. Deixamos essa tarefa àqueles que, pela direção de seus estudos e por sua posição, estão mais aptos a julgar o que farão sem maiores dificuldades, se conseguirem descobrir a causa daqueles efeitos. Quanto a nós, limitar-nos-emos simples relato dos fatos, principalmente daqueles que testemunhamos ou que ouvimos pessoas dignas de fé. O leitor que forma a sua opinião. F. Blanc, redator do jornal de Bergsaber. ok. Temos continuar aqui. Começa agora a brincadeira, viu? Seríssimo. Tá bom. Maio de 1852. A 1º de janeiro deste ano, em Bergsaber, na casa em que residia e no quarto vizinho à sala de estar, a família de Pedro Senger ouviu como martelar, que começava por golpes surdos e como se viessem de longe, e que se tomavam progressivamente mais fortes e distintos. Esses golpes pareciam desferidos na parede, junto ao qual se achava o leito de sua filha de 12 anos de idade.
Habitualmente, o ruído era ouvido entre 9h30 e 10h30. A princípio, o casal não ligou importância. Como, porém, essa singularidade se repetisse todas as noites, pensaram que viesse da casa vizinha, onde talvez um doente se distraísse, tamborilando na parede. Logo, entretanto, se convenceram de que não havia tal doente, nem ele poderia ser a causa do ruído. Foi revolvido o chão do quarto, a parede foi derrubada, mas tudo sem resultado. A cama foi mudada para o lado oposto do quarto. Então, coisa admirável, o ruído mudou de lugar e era percebido assim que a menina dormia. Era claro que, de algum modo, a garota participava da manifestação daquele ruído. Depois das inúteis pesquisas da polícia, começou-se a pensar que o fato deveria ser atribuído a uma doença da criança ou uma particularidade de sua conformação. Entretanto, até agora, nada veio confirmar tal suposição. É ainda um enigma para os médicos. Com a espera, a coisa se desenvolveu. O ruído prolongou-se por mais de uma hora e os golpes eram vibrados com mais força. A menina mudou de cama e de quarto, mas o batedor se manifestou neste outro quarto, debaixo da cama, na cama e na parede. Os golpes não eram idênticos, ora mais fortes, ora mais fracos, isolados, ora, enfim, sucedendo-se rapidamente e seguindo o ritmo das marchas militares e das danças. A menina ocupava desde alguns dias o quarto mencionado, quando notaram que, durante seu sono, ela emitia palavras curtas e incoerentes. As palavras logo se tornaram mais distintas e mais inteligíveis. Parecia que a criança falava com outra pessoa sobre a qual ela tinha autoridade. Entre os fatos que diariamente se produziam, o autor desta brochura relata um do qual foi testemunha. A criança achava-se na cama, deitada sobre o lado esquerdo, apenas adormecida. Os golpes começaram e assim começou ela a falar. Você, bata uma marcha. E o batedor marcou uma que se parecia muito com uma marcha bávara. A ordem de alto, dada pelo menino, o batedor parou. Então ela ordenou, bata 3, 6, 9 vezes. O batedor executou a ordem. A uma nova ordem de bater 19 golpes, ouviram-se 20 batidas, o que retorquiu a menina adormecida. Não está certo, foram 20 batidas. Logo foi possível contar 19 golpes. A seguir ela pediu 30 pancadas e as 30 foram ouvidas. A ordem de 100 pancadas, se foi possível contar até 40. Tão rápidos eram os golpes. Soado o último golpe, a menina disse, muito bem, agora 110. Então só nos foi possível contar até cerca de 50. Ao último golpe, disse a dorminhoca, não está certo, você deu apenas 106. E logo se fizeram ouvir as 4 pancadas para completar as 110. Depois ela pediu 1000. Foram batidos apenas 15. Ora vamos, o batedor marcou ainda 5 golpes e parou. Então, os assistentes tiveram a ideia de dar ordens diretamente ao batedor, a qual as executou. Parava quando recebia a ordem de alto silêncio. Basta, desculpa, estou espirrando. Depois, por si mesmo e sem comando, recomeçava a bater. Um dos assistentes disse em voz baixa num canto do quarto que queria comandar apenas por pensamento, para que fossem dadas 6 batidas. Então o experimentador postou-se junto ao leito e não disse uma só palavra. Foram ouvidas as 6 pancadas. Ainda por pensamento foram pedidas 4 e os 4 golpes foram ouvidos. A mesma experiência foi tentada por outras pessoas, mas nem sempre deu bom resultado. Em breve a menina espreguiçou-se, se afastou as cobertas e levantou-se. Quando lhe perguntaram o que havia acontecido, respondeu que tinha visto um homem grande e mal encarado junto ao seu leito e que lhe apertava os joelhos. Acrescentou que sentia dor nos joelhos quando o homem batia. Ela adormeceu novamente e as manifestações prosseguiram até que o relógio bateu 11 horas. De repente, o batedor parou. A menina entrou em sono tranquilo, reconhecido pela regularidade da respiração, e naquela noite nada mais foi ouvido. Observamos que o batedor obedecia a ordem de marcar marchas militares. Várias pessoas afirmaram que, quando se lhe pedia uma marcha russa, austríaca ou francesa, ela era marcada com muita exatidão. A 25 de fevereiro, estando adormecida, a menina disse, agora você não quer mais bater, quer arranhar. Está bem, quero ver como você fará isso. Com efeito, no dia seguinte, 26, em vez dos golpes, ouvia-se um arranhar que parecia vir da cama e que se manifestou até hoje. As batidas se misturaram à raspagem, ora alternadas, ora simultaneamente, de tal modo que nas áreas de marcha ou de dança, a raspagem marcava os tempos fortes e a batida os tempos fracos. Conforme os pedidos, a hora do dia ou a idade das pessoas eram indicadas por golpes secos ou pela raspagem. Em relação à idade das pessoas, às vezes havia erros, logo corrigidos na segunda ou terceira tentativa, desde que se dissesse que o número tinha sido marcado erradamente. Algumas vezes,
Em lugar de dar a idade pedida, o batedor executava uma marcha. Dia a dia, a linguagem da criança, durante o sono, tornava-se mais perfeita. Aquilo que a princípio não passava de simples palavras ou de ordens rápidas ao batedor, transformou-se com o tempo numa conversa encadeada com os pais. Assim, um dia se entreteve com a irmã mais velha sobre assuntos religiosos, num tom de exortação e de ensino, dizendo-lhe que ela devia ir à missa, fazer as preces todos os dias e mostrar submissão e obediência aos pais. À noite, retomou o mesmo assunto. Em seus ensinamentos, nada havia de teológico, mas apenas algumas daquelas noções que se aprendem na escola. Antes dessas conversas, ouviam-se durante 1 hora, pelo menos pancadas e arranhões, não só durante o sono da menina, mas até em seu estado de vigília. Viam-a comer e beber enquanto as batidas e raspagens eram ouvidas, do mesmo modo que, estando acordada, tínhamos ouvido a transmissão de ordens ao batedor, as quais foram todas executadas. Na noite de sábado, 6 de março, várias pessoas se reuniram em casa dos Sanger, pois, estando desperta a menina, havia predito durante o dia que o batedor apareceria às 9 horas da noite. Ao bater essa hora, 4 golpes tão violentos foram desferidos na parede que os assistentes se assustaram. Logo, e pela primeira vez, as batidas foram dadas na madeira, da cama e exteriormente. O leito foi todo abalado. Esses golpes se manifestaram de todos os lados da cama, ora num, ora no outro lugar. Pancadas e arranhões alternavam-se. A uma ordem da menina e das pessoas presentes, ora os golpes se ouviam no interior da cama, ora externamente. De repente, o leito levantou-se em sentidos diferentes, enquanto os golpes eram desferidos com força. Mais de 5 pessoas, em vão, tentaram repor o leito no lugar, e quando desistiram da tentativa, ele ainda se balançou por alguns instantes, depois que tomou a sua posição natural. Este fato já havia ocorrido uma vez antes dessa manifestação pública. Todas as noites a menina fazia uma espécie de discurso de que falaremos de modo sucinto. Antes de tudo, é preciso notar que ela, assim que baixava a cabeça, logo adormecia e começavam os golpes e as arranhaduras. Com as batidas ela gemia, agitava as pernas e parecia sentir-se mal. Já o mesmo não acontecia com as raspagens. Chegando o momento de falar, a menina deitava-se em decúbito dorsal e o rosto tornava-se pálido, assim como as mãos e os braços. Ela acenava com a mão direita e dizia: "Vamos, venha para perto da minha cama e junte as mãos. Vou lhe falar de Salvador no mundo." Então cessavam batidas, arranhaduras e todos os assistentes ouviam com respeitosa atenção o discurso da adormecida. É para continuar, Zeus? Já estamos terminando, amigo. Desculpa, tu vai ter que sair, né, Armindão? Sim, meu caro, eu tenho que dar na ordem. Vá, Ok. tudo bem, tranquilo, tranquilo, vá. Ela falava com vagar e de modo muito inteligível em puro alemão, o que surpreendia Ô, tanto mais. Armindão, se você quiser, eu posso continuar de ler aqui, eu termino. Pode ir tranquilo. Não, não, eu termino esse parágrafo então, não há problema. Ok, então, tá. Ela falava com vagar e de modo muito inteligível em puro alemão, o que surpreendia tanto mais quanto mais se sabia que ela era menos adiantada que seus colegas de colégio nessa matéria, o que certamente era devido a uma doença dos olhos que lhe dificultava o estudo. Suas palestras discorriam sobre a vida e as ações de Jesus desde os 12 anos, sua presença no templo entre os escribas, seus benefícios à humanidade e os seus milagres. Depois se entretinha em descrever os seus sofrimentos e censurava duramente os judeus por terem crucificado Jesus, apesar de seus atos de bondade e de suas bênçãos. Terminando, a menina dirigia a Deus uma fervorosa prece, pedindo que lhe concedesse a graça de suportar com resignação os sofrimentos que lhe tinha enviado, pois que a havia escolhido para entrar em comunicação com o Espírito. Pedia a Deus para não morrer ainda, pois era criança e não queria descer ao túmulo escuro. Terminadas as suas prédicas, recitava com uma voz solene o Pater Noster, depois do que dizia: "Agora você pode vir." Imediatamente recomeçavam as batidas e arranhaduras. Ela ainda falou 2 vezes ao espírito e, a cada uma delas, o batedor parava. Dizia ainda algumas palavras e acrescentava: "Agora você pode ir, em nome de Deus." E despertava. Durante essas palestras, os olhos da menina ficavam bem fechados, mas os lábios se mexiam. As pessoas mais próximas do leito podiam observar os movimentos. A voz era pura e harmoniosa. Despertando, perguntavam-lhe o que tinha visto e o que se havia passado. Ela respondia: "O homem que vem me ver." "Onde está ele?" "Perto da minha cama, com as outras pessoas." "Você viu as outras pessoas?" "E todos que estavam perto da minha cama." É fácil compreender que tais manifestações encontrassem muitos incrédulos. Chegou-se mesmo a pensar que toda essa história era pura mistificação, mas o pai era incapaz de palhaçadas.
sobretudo de uma palhaçada que exigia toda a habilidade de um prestidigitador profissional. Ela goza da reputação de homem decente, ele goza da reputação de homem decente e honesto. Para Ok. responder e fazer cessar a suspeita, a menina foi levada para uma casa estranha. Apenas lá chegando, ouviam-se as batidas e arranhaduras. Além disso, alguns dias antes, ela tinha ido com a mãe a uma pequena aldeia chamada Capela, cerca de meia légua de distância, a casa da viúva Klein. Como ela disse que estava cansada, deitaram-no no canapé e imediatamente o mesmo fenômeno se produziu. Várias testemunhas o podem afirmar. Posto a criança tivesse um aspecto saudável, devia ser afetada por uma doença que, se não ficasse provada pelas manifestações acima relatadas, pelo menos pelos movimentos voluntários dos músculos e dos abalos nervosos. Ok. Ok, Midão. Fica tranquilo aí. Pode ir, vice. Obrigado. Eu agradeço. Um grande abraço, Midão. Obrigado. Fica com Vai Deus. lá. Obrigado. Obrigadão também, meu. Obrigadão. Que Deus nos abençoe sempre. Então, gente, isso aqui é muito importante para que nós estudemos. Por exemplo, para terminar, faremos notar que há algumas semanas a menina foi levada ao Dr. Bettner, com quem ficou, a fim de que esse sábio pudesse estudar mais de perto o fenômeno em apreço. Desde então, cessou todo o barulho em casa da família Sanger, passando a produzir na do Dr. Bettner, ou seja, é a menina que tem a mediunidade. Então, uma menina dessa, se fosse na época da Santa Inquisição, ela ia à fogueira tranquilamente, sem nenhum problema. São estes, com todas a sua autenticidade, os fatos que se passaram, entregamo-lo ao público sem emitir opinião. Possam os homens da medicina dar-lhe em breve uma explicação satisfatória. Então, o jornal está dizendo que eles não vão dar opinião sobre, deixa para a ciência, para a medicina e os homens que fazem investigação para verificar se isso aí, o que é isso, de onde é que vem, por que isso. Da época da, como já falamos, né? Se fosse pela igreja, a menina vai ser queimada, porque ela está incorporando o diabo ali, seria. Mas ninguém fez mal ao público, ao povo. Ninguém fez, ninguém jogou nada nas pessoas, tá? Então, tem que ser estudado. A criança, antes, ela não falava, as pessoas não sabiam que ela estava falando, e é coisa com coisa. Só que começaram a perceber que ela, não balbuciar, tinha algum contato com alguém que eles não viam que estava assistindo. Iam na casa dessa pessoa. E aí? Constataram que da boca dela saiu alguma coisa. Aí ela dizia, bata aí 15 vezes. Ele batia 15. Agora bata mais 16. Ele batia 16. Não, bata mais 30. Bata 1000. E tinha hora que as pessoas não acompanhavam as batidas, porque as batidas eram muitas. E aí ficou complicado para o entendimento e o povo tinha isso. Isso durou muitos anos, tá? Esse fenômeno na casa dessa pessoa, dessa família. E essa brochura é muito importante para que nós analisemos. Será que, quando isso acontece com uma criança, ela tem 12 anos, ela tem um problema patológico? Não é um problema patológico, é um problema espiritual. É que ela está tendo contato com o mundo espiritual, no sonambulismo. Observe quando ela vai dormir, sonâmbula. Mas ela não tem consciência. Ela não tem. Depois que começou a ter consciência com as pessoas que ela perceberam que ela falava, trocar ali algumas palavras. E aí foram observando, e como a natureza, se deixar a natureza seguir, a água vai bater no mar. Foi o que aconteceu. Foram seguindo, porque mudar de lugar, derrubar a parede, como vocês viram no texto. É, é, na casa do vizinho, achando que era o vizinho doente, fazendo alguma coisa. Não era. Então, depois de muita luta, foram perceber que quando mudaram a cama, o quarto foi revirado, o chão foi revirado, tudo. Depois que trocaram a cama para o quarto oposto, aí as batidas continuaram naquele quarto. Quando ela vai mudar de para outra família, com uma pessoa aí que vai estudar bastante,
que vocês viram, aí é que ela, é, lá naquela casa que ela estava, a casa da família dela, as batidas cessaram, os arranhões já cessaram. Mas na casa para onde ela foi, continuou do mesmo jeito. E aí? Como é que fica isso? A criança está louca? Não. É um problema patológico? Não. É um problema espiritual. Quer dizer, é mediunidade, na verdade. Então, essa criança está tendo uma missão maravilhosa para ajudar todo mundo, porque se trata de uma criança. De uma criança, nós não vamos esperar essas violências. Mas essas violências mesmo surgindo, não faziam mal às pessoas que estavam assistindo. Tinha muitos céticos, sim. Mas como é que pode? Uma criança está inventando isso. E outra, a cama levanta. Num próximo texto aqui, se vocês tiverem paciência, eu posso ler aqui. Deixa eu ver quantos parágrafos são. Ó, aqui, eu vou ler isso aqui, esse restinho aqui, ó. Considerações sobre o espírito batedor de Bergzarben. É fácil dar a explicação solicitada pelo narrador, que acabamos de citar, tá certo? Só existe uma, a que é dada pela doutrina espírita. Tem que ter por trás dos espíritos, minha gente. Não é possível que isso não exista, né? O Jesus fala, meu reino não é deste mundo. Esses fenômenos nada têm de extraordinário, ou seja, não é nada fora do além. Para as pessoas familiarizadas com aqueles a que nos habituaram os espíritos. Sabe-se o papel que certas criaturas emprestam à imaginação. Sem dúvida, se a menina apenas tivesse tido visões, os partidários da alucinação ter-se-iam em, embandeirados, né? Sim, se viesse só ela viu, como no caso de Nossa Senhora, que teve muitos fenômenos, vocês já viram aí, né, da igreja. Maria apareceu em 12 lugares no mundo, planeta. Na França, em 6 lugares. Né? Nós temos no Brasil, nós temos em Portugal, na França, em Lourdes, em Guatemala, no México. Mas aí é alguém que vê, alguém que fala, alguém que assiste, mas aí a gente não está vendo, elas que estão relatando. Nesse caso aí, a criança de 12 anos, tá todo mundo assistindo, as batidas, todo mundo está ouvindo. Não pode ser alucinação. E ninguém quer ganhar nada com isso. Aquilo está acontecendo naturalmente. Então, é, é de realmente ter que se analisar. Mas aqui havia efeitos materiais de natureza inequívoca e que tiveram um grande número de testemunhas. Era preciso admitir que todos estivessem alucinados a ponto de pensar e ouvir aquilo que não ouviam e verem movimento em coisas imóveis. Não é? Eles estão assistindo, todo mundo está vendo, cada um com seus olhinhos está assistindo ali e não tem ilusão. Ora, nisso estaria um fenômeno ainda mais extraordinário, não é? Então vamos ver o próximo parágrafo para que a gente. Aos incrédulos, resta apenas um recurso: negar. É muito fácil. Nega, acabou-se. É mais fácil o dispensar o, e dispensa o raciocínio. Né? Ora, ele não acredita, deixa pra lá. Mas está todo mundo assistindo. É uma criança de 12 anos. Os pais não sabem por que isso. A criança também não está sabendo. Agora, como já vimos no decorrer, no finalzinho, a gente já vê que a criança está falando, já está comendo e tá dando ordem para um espírito. E está falando, faz orações e explica coisas. E aí? Aí vamos lá, continuar. Examinando a coisa do ponto de vista espírita, né? Ok, deixa eu ver se eu perdi aqui. A doutrina chamada dos espíritos. Assim, examinando as coisas do ponto de vista espírita, torna-se evidente que o espírito que se manifestou era inferior ao da menina. Por isso que a menina dá ordem a eles. Pois que lhe obedeciam, subordinavam até aos assistentes. Lembra que os assistentes também tiveram a ideia de fazerem perguntas? E mandavam e davam ordem. Mas tinha uns que ele dizia para o espírito fazer e o espírito não fazia. Ele não tem a evolução, ou seja, ele está ou mesmo no mesmo nível do espírito, ali que está fazendo os fenômenos, ou ele está abaixo. O espírito não obedece a ele. Agora, se for alguém que tem
uma elevação melhor do que a dele, que é superior a esse espírito, que tem uma elevação maior, e aí você vai dizer, faça isso, ele faz. Agora, se alguém mandou e ele não obedeceu, é porque esse alguém ou é igual a ele ou é inferior a ele. Ele sabe. E como que diz? Fica na tua aí, que a tua eu não obedeço. Tá certo? Então, os assistentes também fizeram e atuaram ali, tiveram um trabalho personalizado deles. Então, continuando aqui, pois lhe obedeciam. Subordinava-se até aos assistentes, pois esses lhe davam ordens. Se não soubéssemos pela doutrina que os chamados espíritos batedores estão na parte inferior da escala, que está, quem nunca viu isso, tem a escala espírita, os espíritos inferiores, esses batedores estão lá. Aquilo que se passou nos seria uma prova disso. Ou seja, esse espírito, ele faz parte da escala inferior e ele é um espírito batedor. É uma pessoa que desencarnou e que ele, com o fluido do médio, ele pode pegar esse fluido com o médio consciente ou inconsciente, que é o caso de natural, ou o médio que conhece a faculdade, ele fazer essas pancadas, tocar músicas de orquestras, de músicas do hino nacional de um país, vários países, como fez da Rússia. Então, esse espírito é de ordem inferior. Então, já continuo aqui, deixa eu ver se eu estou aqui. Sim, realmente, não se conceberia que um espírito elevado, assim como os nossos sábios e nossos filósofos. Os nossos sábios e filósofos não vão se passar por esse papel de fazer isso quando desencarnar. Eles não estão nem interessados nisso. Eles não vão. Então tem que ter alguém que, que, que possa e que se interessa a fazer isso. E tem que ter alguém superior que vai dar ordem para ele fazer. A menina com 12 anos fazia isso. É incrível, né? Então, viesse divertir-se em bater marchas e valsas, e, numa palavra, representar o papel de jogral ou submeter-se aos caprichos de seres humanos. Tá? Esses espíritos mais elevados, filósofos, sábios, não é? Eles não vão querer fazer isso. Eles não vão. Eles não vão rebaixar-se a isso, não. Eles já estão em outra classe, cara. Ele se mostra com as feições de criatura mal encarada, que ela disse. Como é que é esse homem? Ele é mal encarado. Ele é grande. Tá aqui. Você tá vendo? Tô vendo eles e outros. Ela diz, a menina de 12 anos. Circunstâncias que apenas corrobora esta opinião. Em geral, a moral se reflete no envoltório. Ou seja, a moral se reflete no envoltório, minha gente. O que ele está dizendo? A pessoa está encarnada, mas a pessoa tem moral. Então a criança com 12 anos está mandando no espírito. Dá ordem, ele obedece. É por isso que Jesus nos ensina a oração. Se você ora e conversa com Deus, olha como isso é importante. Jesus tinha e tem uma ordem superior. Vocês observam que ele afastava os espíritos. Os discípulos aprenderam lá depois, mas tentaram e não conseguiam ter, porque os espíritos estavam ali parecido com eles, numa classe inferior ainda, com pouca fé. Então, no corpo, quem tem evolução pode ter autoridade sobre o espírito. Interessante, né? Nós estamos encarnados, só vamos ter autoridade nesses espíritos se nós tivermos evolução espiritual, moral, caráter. Está, pois, demonstrado para nós que o batedor de Bergzarben, Bern, é um espírito inferior à classe dos espíritos levianos. Fazem coisas que são espantosas. Que se manifestou como antes outros o fizeram e ainda o fazem em nossos dias. Até hoje isso acontece, tá? Porque os espíritos são filhos de Deus. Então eles têm, quando Deus permite isso, eles vão fazer. Agora, se a pessoa escolhe o mal, eles vão aprontar em cima das pessoas que fazem mal. Por isso que esses espíritos guardam consigo suas individualidades. E nós temos que orar e vigiar e melhorar o nosso caráter. Temos caráter para que nós tenhamos
uma força moral sobre eles. Por isso que nós devemos buscar sempre Jesus para nos ajudar, porque temos as nossas inferioridades, não é? Temos os nossos defeitos. Mas com que proposta se manifestou? A notícia não diz que tenha sido chamado. Hoje, que estamos mais experimentados nesta coisas, não se deixaria entrar um visitante tão estranho sem que ele informasse quais os seus propósitos. Então, esse fenômeno tem um motivo porque com essa criança de 12 anos, para chamar a atenção daí todos nós. Então, veja, as aparições de Maria também é para chamar a atenção de todos nós. Só que aqui é um espírito fazendo mesmo barulhada, bagunçada, mas não feriu ninguém. Veja só. Ou seja, no mundo espiritual não tem bagunça, gente. É aqui conosco. É nós que estamos aqui e temos que acordar, temos que ver o mundo que é o nosso, espiritual. Então vamos continuar aqui. Apenas podemos fazer uma conjectura. É verdade que nada fez ele que revelasse maldade. É verdade. Ninguém aqui tem nada contra esse espírito, porque ele não fez nenhuma maldade. Ele não machucou ninguém. Por má intenção. Ele não veio com má intenção. Tem um propósito divino sobre isso. Pois a menina não sofreu nenhum distúrbio físico. Olha quanto é perigoso fazermos essas coisas em casas assim. Isso pode ter problema, distúrbio físico. A pessoa pode ficar com medo e pode fazer coisas que a pessoa e aí complica. Ou problema moral, não é? Como nós vemos aí, tem crimes onde a pessoa diz: olha, uma voz que me dizia, faça isso, eu fazia. Ataquei esse, eu atacava. Matei esse. Isso tem muito no FBI, Estados Unidos. Muitos casos. Pode procurar no FBI. É, caso do FBI desvendado por médios. Vocês vão ver muitos relatos. Os que assassinavam, que matavam, eles confessando. Eu via sempre uma voz, tá? Mas isso não quer dizer que a culpa é dos espíritos, porque aí é onde tem quem está aqui tem que se moralizar. Então isso pode ser um problema moral, físico ou moral. Distúrbio físico pode levar uma pessoa à loucura ou uma pessoa a epilepsia. Só os homens poderiam ter chocado a sua moral. Também físico aqui, o espírito podia agredir, dar uma bofetada, podia jogar objetos, mas tudo isso Deus não vai deixar, só deixa se realmente houver necessidade, se alguém foi desafiar eles, se alguém está fazendo mal. Opa, cuidado. Fazer o mal, sempre a criatura que faz o mal está com as portas abertas. Está suscetível a tudo que não presta. Quem faz o mal, quem pensa no mal, o principal é o pensar. Para Deus é a intenção. Aí abre-se a porta dos maus. A gente está abrindo, quem fizer isso. E quem busca Jesus, melhorar o seu lado moral, não é? Tornar-se uma pessoa mais digna, de um caráter reto, aí ela está fechando esse espaço do mal. O mal não tem acesso a ela. Só se ela vacilar em algum momento, o mal vai ter chance. É assim, tá? Então, continuando. Só os homens poderiam ter chocado a sua moral. Os homens, né, aqui na Terra, né? Com a criança de 12 anos, só eles poderiam fazer mal a ela, dizer que ela, bom, que ela está fazendo palhaçada, que o pai dela não teria moral, e pelo contrário, o pai dela é uma pessoa muito respeitada, uma pessoa séria. Então, muitos diziam, não, não é possível. Ele não faz isso, ele não é disso aí. Ele é um homem sério, é um homem de caráter. Então, se descartou naquele momento, com aquela criança de 12 anos, que não era criado pela família. Pelo contrário. Então é algo natural. Então, se alguém fosse ferir, eram seres humanos que podiam machucar a família, eh, criar situações complicadas, né, para a criança. Ferindo-lhe a imaginação com contos ridículos. Por sorte, não o fizeram. Esses espíritos, por mais inferiores que fossem, nem eram mal nem malévolo, graças a Deus. Olha, existem espíritos maus e malévolos que gosta de fazer alguma maldade. E o mal é que faz mal mesmo. O mal faz mal. E eles podem fazer.
A gente vê aí coisas absurdas acontecendo aqui na Terra, com família. De repente, um cara fez uma maldade a uma criança, ou uma mulher grávida. Meu Deus, só Deus sabe. E aí a gente descobriu. É de não se acreditar que aquilo era possível alguém fazer. O cara diz, ele está com o diabo no couro. Não é. É o mal, os maus espíritos. A fim de levar ele para a prisão. Se levar ele para a prisão, quando ele chegar na prisão, o mal dá as costas e deixa ele na prisão. Chico Xavier fala sobre esse assunto. Né? Perguntaram a Chico, Chico, como é que você vê aqui essas pessoas presas nessa prisão? Você vê aqui os espíritos do mal, eles. Não, os espíritos do mal aqui, o que eu mais sinto aqui são lágrimas das mães, de entes queridos. Por quê? E os espíritos do mal, eles não estão aqui. Depois que ele deixa fulano preso na cadeia, tá preso. Já foi condenado. Eles dão as costas e vão procurar outros. Muito cuidado com o mal. E malévolo, os que fazem algumas maldades, algumas peripécias por aí, mas não são maus, são só malévolos. Era apenas um desses espíritos. Espíritos tão numerosos dos quais, por vezes, e malgrado nosso, estamos rodeados. Ele pode ter agido naquelas circunstâncias por um mero capricho, como também poderia fazê-lo por instigação de espíritos elevados, com o fito de despertar a atenção dos homens e convencê-los da realidade de um poder superior fora do mundo corpóreo. Então, esse é o objetivo da doutrina espírita. É o fenômeno que é natural. Nós estamos aqui de passagem. Para terminar o assunto de hoje, quanto à criança, é certo que era um desses médios de influência física, dotados, malgrado seu, de tal faculdade, e que estão para os outros médios, assim como os sonâmbulos naturais estão para os sonâmbulos magnéticos. Dirigida com prudência por um homem experimentado nesta nova ciência, essa faculdade poderia ter produzido coisas ainda mais extraordinárias e de natureza a lançar nova luz sobre esses fenômenos, que são maravilhosos apenas porque não são compreendidos. Aí o pessoal leva para o lado do maravilhoso. Não, Espiritismo explica. É o mundo espiritual. Então a criança tem um lado superior, tem a mediunidade, os espíritos superiores estão conduzindo ela. Vamos realizar isso aqui para ajudar o mundo, não é para ajudar só a família da criança, nem a vizinhança, é para ajudar todo mundo. Então, não tem nada de maravilhoso, o Espiritismo explica. Isso aí é do mundo espiritual, é da nossa vida. Aqui nós estamos todos de passagem, todos. Ninguém está aqui para ficar, não é? Ninguém fica. É rapidinho, a gente está voltando para casa. Não adianta, é mesmo assim. Então, esse é o nosso estudo de hoje. Essa brochura fizemos questão de lê-la aí, porque no caso de médios de efeitos físicos, tem médios efeitos físicos naturais. Ele não tem consciência que tem essa mediunidade, como a criança não tinha. Ela balbuciava algumas palavras. Lembra disso? E nesse caso, depois a criança já estava sabendo lidar com ele e, ó, comendo, fazendo seu café, sua alimentação, dava ordem. Viu que coisa? Então ela passa a ter conhecimento de um poder que ela tem, que no caso é de efeitos físicos, o lado magnético. Então a criança passa a ter consciência. A mediunidade é isso. Quando a pessoa passa a conhecer, aí a pessoa é vidente, aí está começando a ver os espíritos, aí fica com medo, não é? Mas se for naturalmente, não necessita, calma, devagarzinho a gente vai ajudando, os espíritos vão ajudando, ela vai entendendo, vamos levar para o centro, vai tomar paz, água fluidificada, orações, e ela vai melhorar. Aí ela continua vendo os espíritos. Daqui a pouco ela vai ser chamada, ela vai começando a ver que fala com fulano, com coisas boas, com criaturas boas, vendo coisas maravilhosas. E aí ela vai se habituando, quando menos espera, ela aceita a média de vidência, porque é maravilhoso. Para quem a tem, lógico, e sabe controlar. Para quem a tem e não sabe controlar, é terrível. Porque não só se vê coisa boa, se vê coisas ruins. A criança aí está envolvida com espíritos inferior a ela. Então, eles podiam fazer mal a ela? Podiam, mas tem os superiores, inclusive superiores à criança, que estão sustentando ali. Porque é para o bem do mundo,
de todo mundo que está aqui nesse planeta. Então, essa brochura é muito importante para você, para mim, para todo mundo. Se você quiser reler ela, o link está aí, você pode chegar lá, clicar no link, releia, desculpe a leitura, minha, né, que a de Arlindo é maravilhosa, mas a minha, eu não tenho um hábito de estar lendo, então o Arlindo lê bastante, então, maravilhosa. E esse seria o nossos estudos dessa tarde. Que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus ilumine com muito amor e carinho e com força. Vamos seguir o caminho com Deus e com Jesus, tá? Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus ilumine os corações de vocês, que vocês também intensifiquem essa vigilância moral em vocês. Isso serve para mim. Tudo que eu digo aqui, no meu caso, é para mim, primeiramente. São os meus ouvidos que escutam primeiro. Então, o mais necessitado aqui sou eu, primeiro. E vocês, se seguirem Jesus, será ótimo. Porque vocês não vão estar mortos quando chegar o dia de vocês. Vocês estarão vivos. Então, isso é muito importante, que você já se prepara aqui. Esse é o objetivo é, da criação de Deus. Deus criou-nos e Ele quer que nós saibamos que Ele existe e que nós saibamos lidar com isso, que torne isso natural para nós. Estarmos aqui numa escola para voltarmos para casa. Nós não vamos morrer. Quem vai morrer é o corpo. Naturalmente, da gente. Ninguém tente o suicídio, jamais. Isso é terrível. Isso faz muito mal. Isso é um desacato à lei de Deus absurda. Ninguém tenta o suicídio. Tenha só força, confiança em Deus e com Jesus e seguir em frente, sem medo. Deus nos ama. Ele nos criou para a vida eterna. E as lições são nessas encarnações que nós temos aqui e de volta no mundo espiritual. Continuamos aprendendo e estudando. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine. Que Deus envolva com muito amor e carinho a todos nós que estamos interessados em saber e que amplie todos aqueles que possam vir a se interessar, que virão todos, porque todos são filhos de Deus e Deus não vai deixar nenhum dos seus filhos desprotegido. A paz divina esteja nos nossos corações e muita paz para todos. Que assim seja. Amém. Que assim seja.